Peraí. Antes de iniciar a aula, queria só fazer um pedido rapidão. Vou deixar aqui o meu Instagram, não deixe lá de me seguir. Se você tiver sugestões, tiver questões, Júlio, eu quero que você responda essas questões aqui para mim. Me marca lá no Instagram, me manda essas questões, que eu vou ter o maior prazer de te responder, ou lá pelo Instagram, ou aqui pelo YouTube, tá bom? Não deixe de prestigiar, dar o gostei, de compartilhar, se inscrever no nosso canal. Material gratuito. Isso leva tempo para gravar e editar, então também eu dependo aí do apoio de vocês, né? O canal foi feito para você, por você, então eu preciso desse apoio para que esse canal vá à frente. Não deixe de compartilhar o nosso conteúdo, o nosso material, que assim nós vamos conseguir fazer muito mais materiais, tá bom? Quanto mais pessoas a gente alcançar, melhor vai ser. Um abraço e bons estudos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, nossa revisão de informática para a prova da Embasa. Selecionei algumas questões que eu acho, não tenho certeza, claro, que tem a possibilidade de alguma questão dessa vir. E se de todas essas que eu apresentar aqui, pelo menos uma aparecer, já vou estar feliz. Duas, mais ainda. Beleza? Então vamos lá. Quanto mais questões a gente resolver até o dia da prova, melhor. Tá joia? Então vamos lá ver aqui quais foram as questões que eu selecionei para a gente comentar junto. A primeira questão é uma questão sobre atalho. A minha dica é o seguinte, você precisa, não só para essa prova, mas para as próximas provas, você precisa ter na ponta da língua, na ponta do lápis, pelo menos 5 atalhos de cada aplicativo. Porque se você fizer isso, você já vai conseguir cercar a questão e já vai por eliminação. Às vezes pode cair um atalho que você não conhece, beleza. Mas os outros atalhos que estão ali nas opções, você já sabe que não é, então você vai por eliminação, acaba facilitando a vida, tá bom? Então, se você souber 5 de Excel, 5 de PowerPoint, 5, isso eu estou colocando no mínimo, tá? No mínimo. 5 de Word, 5 de Windows 10, você pode ter certeza que você consegue cercar. Por quê? Porque muitos atalhos, do mesmo jeito que funciona no Word, ele funciona no PowerPoint, tá? Um atalho ou outro, né, na verdade alguns atalhos, ele não funciona da mesma forma no Excel. Até porque a estrutura do Excel é diferenciada, né? São caixinhas, né? E ele é voltado mais para números, para dados. Então, por isso que alguns atalhos que é feito em texto, normalmente não funciona lá, por diversos detalhes técnicos, tá? Que não entra aqui o caso. Mas só para você ter ideia, então um atalho ou outro não funciona do jeito que funciona no Word, no Excel, tá? Então tem alguma diferença aí. Por exemplo, o Ctrl E, se você der um Ctrl E no Word, ele vai centralizar o texto, mas se você der um Ctrl E lá no Excel, não vai acontecer isso, tá? Então, vamos lá ver as nossas questões. Como você já vê que é atalho, você só lê aqui se você quiser, tá? Não vai influenciar no nosso resultado. Eu já tenho aqui justificar, deixar a palavra sublinhada, salvar documento, imprimir documento. Então, como eu sei que isso daqui são nomes de alinhamento e eu estou afirmando, por quê? Por que eu estou afirmando? Porque eu já estou vendo aqui Ctrl J, Ctrl S, Ctrl B, Ctrl P, Ctrl J, Ctrl U, Ctrl S. Então, certamente ele está falando que isso aqui é atalho e que pode ser feito através dessas teclas, beleza? Mas eu poderia ler aqui essas informações, tá? Lógico que o correto é sempre ler. Eu só estou adiantando aqui para vocês perceberem que muitas vezes a questão a gente consegue olhar e já identificar o que é que ela está querendo. Então, sem nem a gente ler, certo? Então, para a gente adiantar aqui nossa vida, a gente vai ler aqui rapidão. Considere um documento de texto sendo escrito no Microsoft Word 2010, versão padrão, em português. E aí, isso aqui é interessante vocês lembrarem, porque ele sempre vai destacar, né? O Word na versão português, porque às vezes a pessoa está utilizando uma versão em inglês e aí vai dar alguma diferença e ele vai querer entrar com o recurso. Não no atalho, mas só na nomenclatura, né? Ah, eu errei porque eu uso a versão em inglês. Então a banca já está deixando claro aqui, ó.
É a versão português, tá? Em dado momento, o cursor do mouse está posicionado em uma palavra, tá aqui a palavra, e aí ele diz que o cursor está posicionado em alguma parte aqui da palavra, tá? Ou do parágrafo. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de teclas de atalho para realizar esse seguinte passo. Quais passos? Os passos consecutivamente. Justificar. Como é que eu justifico um texto? O que é justificar? Pelo amor de Deus, Júlio. Justificar é deixar, olha aqui, esse texto, ele está justo aqui, ou seja, certo aqui, alinhado desse lado e alinhado desse outro lado, tá? Então, isso aqui a gente pode afirmar que esse texto está justificado. Quando eu venho aqui para o de cima, ele está alinhado aqui, certo? Veja que está aqui de lado a lado, ele está certinho. Quando eu vou para o outro lado, ele já não está alinhado, ó. Ele começa assim, vai fazendo a curva, ó, vai fazendo a curva, vai fazendo a curva, tá? Então, esse daqui tem um alinhamento à esquerda, lá tem um alinhamento à esquerda, e aqui não tem alinhamento, aqui está torto, certo? Então, aqui a gente já tem essa diferença do alinhamento, você já sabe o que é. Justificar é deixar assim, ó, justo, certinho, e alinhamento, ele vai estar ou alinhado à esquerda, do jeito que está aqui, ou ele pode estar alinhado à direita, certo? Então, esse alinhamento aqui viria para esse lado, e esse lado torto viria para o outro lado, tá? Então, é assim que a gente tem esse alinhamento. Um lado fica torto, outro lado fica certo, e aí vice-versa. Então, a única diferença é que é esquerdo e direito, tá? O alinhamento está aqui lado. E alinhamento no centro. Então, 1, 2, 3, o quarto alinhamento é o justificado. Certo? Então, ele quer saber aqui qual é a sequência desses atalhos aqui, pessoal. Bora lá descobrir qual é a sequência? Justificar. Olha, se você souber o que eu falei agora há pouco, se você souber o que é o imprimir ele é padrão, tá? O Ctrl+P ele é padrão. Onde você chega, você sabe que é o Ctrl+P. Ctrl+P, a gente escreve CTRL, porque no teclado vai estar abreviado, né? Ctrl+P. Então, observe, pessoal, a última opção dos atalhos tem que ser um Ctrl+P. Então, vamos lá, Ctrl+P, Ctrl+P, Ctrl+I, Ctrl+I, pronto, já é -2. Só um atalho que você sabe já elimina 2 questões. É -2 para sofrer, tá? E aí, se você souber de mais um atalho, ó, Júlio, eu não sei desse e nem sei desse, beleza. Mas você sabe salvar, né? Por favor, Santa Tartaruga. Ctrl+B. CTRL mais B. Então, Ctrl+B. Olha só, o primeiro tem que ser Ctrl+P, o segundo tem que ser Ctrl+B. Certo? Tem que ser Ctrl+B. Então, pode ser esse. Esse aqui já é Ctrl+S, já não é esse. Esse aqui é Ctrl+B também. Então, pode ser a letra A ou pode ser a letra E. Então, nessa brincadeira, pessoal, com 2 atalhos, a gente já eliminou aqui, ó, 3 alternativas. Tá? 3 alternativas já foi para o beleléu. Então, vamos lá descobrir qual é o outro atalho. O outro atalho é justificar e deixar a palavra sublinhada. O sublinhado, você sabe que é quando a gente sublinha, passa um traço embaixo da palavra. Tá? E o justificado também você já sabe que é deixar alinhado. Então, vamos lá. Sublinhar é Ctrl S para você não esquecer jamais. Olha, só é lembrar do S. S, sublinha, S, sublinha, S, sublinha, tá? S, sublinha, S, sublinha. Decora aí que você não esquece mais. S, sublinha, S, sublinha, S, sublinha. Pronto, 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 pronto. E aí, eu já sei que aqui é o Ctrl S, CTRL mais S. Então, qual vai ser a alternativa? S. Então, aqui tem S e aqui já tem U. Acabou a questão. Então, é letra A. Ok? E justificativa. Justificativa J. Justificativa J. Justificativa J. Não esquece nunca mais. Justificativa J, sublinhado S. Sublinhado S. Fechou. Então, aqui, uma questãozinha tranquila dada pela banca, tá bom? A próxima questão também, se eu ler apenas aqui, lógico, pessoal, não é recomendado isso que eu estou fazendo, tá?
Então, isso aqui é só para vocês perceberem que só por esse fragmento aqui a gente já consegue matar a questão, tá? Então, a ideia nossa na prova é tentar ganhar tempo, tá? Mas também a gente não pode atropelar, querer simplesmente só bater o olho e já achar que aquilo, sem ler lá em cima, e às vezes lá em cima tem alguma pegadinha, tem alguma restrição, apenas, somente isso, menos isso, e aí a gente passa batido, tá? Então, bora lá, ó. Antes, só que ele já informou aqui para mim. Isso aqui é antes e depois. Antes estava assim, Câmara Municipal. E depois ficou assim, Câmara Municipal. O que foi que aconteceu? Qual a diferença desta frase para esta frase? Basicamente, o que modificou aqui é letras minúsculas e letras maiúsculas. Apenas. Certo? E aí a gente vem aqui para os botões. Qual é o botão que vai fazer esta configuração? Essa daqui é um alinhamento, tá? Linha, 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 linha. Só que essas linhas, elas podem ficar mais juntas, mais separadas. Ou muito juntas, ou muito separadas. Então, isso aqui é uma configuração de linha, espaçamento entre linhas, tá? Então, cuidado aqui com esta imagem, espaçamento entre linhas. Apesar que a figura ela é bem didática, linhas e uma seta para cima e uma seta para baixo. Isso quer dizer que eu posso tanto aumentar quanto diminuir essa distância entre as linhas, certo? Então, não é esta opção. A próxima opção, eu tenho uma borracha, ela parece uma cápsula, né, de comprimido, agora pintada de vermelha, que parece mesmo. Então, eu tenho aqui uma borracha, azão e azinho. A borracha apaga o texto? Não, a borracha apaga as configurações de texto, tá? Então, não é esta imagem. O que seria apaga as configurações de texto? Quando você copia um texto da internet e cola no Word, ele vem com as configurações estranhas, não é isso? Por quê? Porque ele vem com a configuração do site, o alinhamento, as configurações do site. E aí, o que é que você faz? Limpa essa formatação, tá? Através desse botão. Então, não é também essa segunda. Eu tenho o azão e seta para baixo e azão seta para cima. Seta para cima, pessoal, ela dá o entendimento de avançar para cima, né? Avançar para baixo, avançar para a direita, avançar para a esquerda. Isso a gente utiliza no teclado, beleza? Mas quando esses botões eles vêm aqui do lado de algum botãozinho, ele significa que pode ser tanto avançar quanto recuar, mas também ele pode ser aumentar ou diminuir, tá? Nesse caso aqui, ele vai ser diminuir. Então, para baixo a seta diminuiu, para cima a seta aumentou. Então, nessa situação aqui, ó, antes e depois não tem nada de aumentar e diminuir, tá? Então, aqui e aqui já está do lado de fora. Por obrigação, tem que ser a letra E. Azão e azinho. Qual é a particularidade do azão e do azinho? Azão maiúsculo, azinho minúsculo. Aqui eu tenho azão maiúsculo, azinho minúsculo. Júlio, mas não seria o C? Não, porque ele está comparando, né? Ele está comparando a frase inteira. A frase inteira está em azão, 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 ou seja, está todo mundo maiúsculo. E a frase aqui, ela estava em minúsculo e aí ele alterou, certo? Então, essa é a questão. Fechou? Mais uma questão de atalho, agora um atalho voltado para o Windows 10. Observe a imagem a seguir, que mostra um arquivo sendo renomeado. Pessoal, de novo aqui, ó, só essa informação de renomeado e esta imagem aqui, quem já renomeou um arquivo no Word já matava de cara. Ou renomeou um arquivo no Windows, ou renomeou qualquer tipo de arquivo que foi renomeado. Com essa figura você já matava, você já sabia o que é que a banca estava cobrando, tá? Então, ele falou aqui de renomear e aqui também ele reforçou, tá? Qual o atalho para renomear o arquivo? E aí eu falei para você, se você sabe, pelo menos,
por exemplo, que F5 a gente usa onde? A gente usa em atualizar o navegador, tá? Também ele serve para atualizar a página no Windows 10, tá? Então aqui já não seria. O F4, eu sei que eu uso o F4, mas o Alt F4 a gente fecha a página, tá? Então se a gente lembrar que desse Alt, esse F4, ele não vai fazer essa atividade de renomear. Mas só para você lembrar aí, eu estou fazendo essa associação para você não confundir, caso caia alguma questão assim, tá? Que o F4 é uma coisa e Alt F4 é outra. Aí resta para a gente o F3, F2 e F1. O F1, até hoje, os softwares que eu conheci, F1 é ajuda. Essa ajuda, pessoal, ela vem no formato de PDF, principalmente os softwares mais antigos. Quando a gente apertava F1 ou numa interrogaçãozinha que ficava aqui no canto, né? Tem uma bolinha e uma interrogaçãozinha. Quando você clica nessa interrogação ou aperta F1, ele busca para a gente um arquivo digital com essas informações do programa, atalho, como usar esse botão, como fechar, como abrir, como imprimir, como fazer isso. Ou seja, é todo o passo a passo do programa. Então, praticamente 100% dos softwares que eu conheço, F1 é ajuda, tá? Então, aqui F1 já não é para renomear. Então, restaria F2 e F3 para a gente dar um chute aqui mais consciente. Mas, como você está assistindo essa aula, a gente pode garantir para vocês que para renomear o arquivo é F2. Muita gente clica com o botão direito do mouse, tá? Botão direito e vai renomear. Clica em cima do arquivo, botão direito, renomear, tá? Então, essa é a opção que nós temos através do atalho. Apertou F2, ele já abre lá o arquivo e renomeia. Aí eu coloquei aqui o material, ó, a interrogação, o ajuda, F1, o F2, renomear, o F3, ele abre a aba de pesquisa, eu vou pesquisar o que está dentro do meu HD, e o F4, ele me leva para a linha de endereço, tá? De pastas, ok? Então, esses 4 atalhos aí, você já sabendo, já na próxima questão de atalho, você já vai dar um tiro com mais consciência. Joia? Então, a resposta aqui é F2 nesta imagem. A imagem a seguir mostra um trecho de um documento sendo formatado por meio do Word 2010, em sua configuração padrão. O cachorrinho samba na floresta. Na palavra floresta, aplicou-se uma formatação. Taxado? Não, taxado é aqui em samba. Sublinhado? Não, é aqui em cachorrinho. Subscrito? Subscrito não tem nada de subscrito. Itálico até que tem, ó. Itálico, veja que o F, ele não é um F em pé. Ele é um F assim meio lateralizado, tá? Ele tá meio deitado. Então, quando a palavra está assim deitada, é o F, ele está em itálico, certo? O negrito tem sim. Você vê que essa cor aqui, essa cor, ela diferencia, por exemplo, da palavra cachorrinho. Negrito tem e sublinhado. Sublinhado não tem. Sublinhado tem esse daqui, ó. Esse aqui é sublinhado. Então, negrito e sublinhado. Então, tem negrito, tem e itálico também tem. Então, a letra D é a resposta correta. Certo? O subscrito eu vou falar agora aqui, ó, para a gente não confundir. Muita gente passou batido nessa questãozinha, certo? Olha aqui essa situação. Considerando-se que o texto A, X embaixo, né? É como se tivesse aqui H2O, quando a gente vai digitar, precisar colocar esse textinho aqui embaixo, e o outro texto em cima, né? Elevado, 2 elevado a 2. Então, tem sido digitado utilizando o programa Word 365. É correto afirmar que os caracteres X e Y estão formatados respectivamente como sobrescrito, subscrito, sobrescrito, subscrito. Versality, pessoal, versality não. Versality não. Então, só restaria para a gente aqui sub ou sobre.
Então, muita gente tem confusão aí na hora de saber quem é quem. Aí eu fiz isso daqui, ó, com vocês, ó, para não esquecer nunca mais. Vamos lá. O que é isso, pelo amor de Deus? Isso daqui é uma sobremesa, tá? Então, sobre a mesa, sobre escrito. Sobre a mesa, sobre escrito. Submarino, submarino, subscrito, tá? Nunca mais vocês vão esquecer da sobremesa e do submarino, certo? Não tem jeito, dá uma confusão na hora lá, o nervosismo, meu Deus do céu, é sobre ou é sub, é sub ou é sobre, Jesus amado. Então, a gente não fala sobremarino, a gente fala submarino, porque ele está dentro, imerso na água, ok? Então, nossa resposta aqui, ó, sobre é quem está em cima e sub é quem está embaixo. Então, a sequência aqui é o quê? Quem está embaixo, que é quem está imerso, mergulhado. Então, sub, sub e depois sobre. Então, sub e depois sobre. Letra B. Uma questão de Excel com a função se. A primeira coisa que vocês têm que fazer aqui, ó. Se você tem facilidade com Excel, pode fazer normal. Por exemplo, aqui ele está falando A2 é igual a processo. Beleza. Se você não tiver facilidade, você vai fazer isso daqui, ó. Você vai ler o enunciado e vai fazer essas marcações que eu fiz aqui, para adiantar. A coluna D, então vamos lá, coluna A, coluna B, coluna C, coluna D. Representa a ação que deve ser tomada pelo usuário, dependendo do tipo do documento recebido. Para isso, o usuário preencheu a célula D2. Então, vamos lá. D1. Como é que eu sei que é 1? Aqui, ó. D1, D2. Então, D2, ele preencheu aqui esta célula, certo? Com uma fórmula. Está aqui, com uma fórmula. Não foi digitando a palavra digitalizar. E aplicou nas demais, tá? Aqui embaixo também ele fez isso. Então, ele quer saber agora, tá? Ele quer saber qual é a fórmula que deve estar dentro de D2. Como é que foi feita essa fórmula? Ele diz a fórmula se A2 é igual a processo, se digitalizar, se... Então, antes de responder, deixa eu ensinar um macete aqui para vocês. O que é que vocês têm que fazer? Primeira coisa é vocês saberem sobre a questão se. A questão se, você vai trocar aqui as letrinhas, essas sopinhas de letra, para ficar mais fácil para você compreender. Então, vamos lá. A2 aqui nessa jogada é quem? Ele está falando aqui de A2, ó. A2, ele está falando de processo. Então, deixa eu pintar aqui de outra cor, tá? Então, para não confundir. A2 é aqui, ó, certo? Processo. E aí, ele está perguntando, A2 é a mesma coisa de processo? É igual a processo? Se processo, aí eu já troquei aqui, ó, peguei o que era A2, troquei para a palavra processo. Se processo for igual a processo, você vai digitar arquivar. Então, processo é igual a processo? É igual a processo. Então, o resultado aqui já vai dar arquivar. Se não, você vai digitar digitalizar. O que eu quero que você retorne é, se for verdadeiro, arquivar, se for falso, digitalizar. Então, o resultado desse teste lógico aqui, desse primeiro teste lógico aqui, vai ser o quê? Arquivar. Compreenderam? Então, eu peguei o que era A2, transformei para processo. Por que aqui, ó? O processo aqui. De onde é que veio esse processo? Está aqui, ó. Processo aqui e processo daqui. Então, vamos lá. Processo 1, processo 1. Processo 2, processo 2. Está aqui, ó. 2 e 1. Então, eles vieram daí, desses lugares. Então, ele disse, se esse processo for igual a esse processo, diga arquivar. Se não, diga digitalizar. E o resultado lá está dando o quê? Digitalizar. Então, não pode ser essa questão. Porque lá está digitalizar. Aqui deu arquivar. Certo? Então, segunda situação. Foi a letra C. Júlio, e as demais? As demais já eu explico para você. A2, fazer a mesma situação. A2, vou trocar de novo para processo, certo?
Então, A2, que é processo. Processo é igual a processo? A mesma coisa. Se for Excel, diga digitalizar. Se não, diga arquivar. Nesse caso aqui, qual foi o resultado? Digitalizar. Qual foi o resultado lá em cima? Digitalizar. Agora sim, então a letra C é a questão correta, porque eu disse, se processo for igual a processo, diga digitalizar, se não, diga arquivar. E o resultado desse caso, processo, sim, a palavra processo é igual à palavra processo. Então, de fato, vai ser verdadeiro aqui, tá? Então, digitalizar, digitalizar. As outras, por que está errada as outras? Porque, pessoal, se você olhar aqui, ó, o se, ele tem que ser assim, ó, se, teste lógico, ponto e vírgula. O que é o teste lógico? Aqui o teste lógico, ó, processo é igual a processo. Tá aqui dentro, ó. Se esse teste lógico ele for verdadeiro, aí aqui já teria a parte verdadeira. Se ele for verdadeiro, faça isso. E se ele for falso, faça isso. Então, aqui dentro é o teste lógico. Tá aqui o teste lógico. Aqui dentro é o valor verdadeiro. Tá aqui o valor verdadeiro. E aqui dentro é o valor falso. Pronto. Nesse teste lógico, deu qual resultado? Deu o resultado digitalizar, certo? Então, fechou. Júlio, se não fosse texto aqui, se fosse número, tá? Nessa situação, o outro teste lógico seria assim, ó. Aqui, ó. 5, ele é igual a 5. 5, ele é maior do que 5. 5, ele é menor do que 5. Então, isso aqui seria um teste lógico. Se não fosse texto, se fosse número, teria que ser assim. Tá? Então, fique tranquilo. Pode cair tanto texto quanto número. Só não pode esquecer que quando for número, ele vai ficar fora das aspas. Não vem aspas aqui, ó. Não tem. Quando for texto, aí tem as aspas, ó. Aspas e aspas. Então, esse daqui, ó, a gente chama de sentença aberta. Por que sentença aberta? Vocês já estudaram aí raciocínio lógico, você sabe o que é uma sentença aberta, creio eu, tá? Então vamos lá. O que é essa sentença aberta? Arquivar. Excel, arquivar. O Excel arquivar o quê? Excel, digitalizar. Digitalizar o quê? O que é digitalizar? Eu não consigo dizer se digitalizar é verdadeiro ou falso. Eu não consigo. Digitalizar. Então, por isso, pessoal, que aqui, essa questão aqui, ó, arquivar tá errado, digitalizar tá errado, tá? E esse outro digitalizar tá errado. Então, aqui a gente já eliminava essas duas, essas três, na verdade. Então, ficaria aqui pra gente só a letra A e a letra C. Por isso que eu já adiantei e fui logo só para elas, beleza? Então, tem que ter o teste lógico. Se não tiver o teste lógico, né? Se não tiver o teste lógico aqui, aqui tá errado. Pode logo riscar e sai fora. A capacidade de se autoduplicar para outros computadores é mais eficiente no malware. Pessoal, isso daqui causou muita confusão na hora lá da prova. Porque o pessoal esqueceu desse detalhe aqui, ó. Autoduplicar, certo? Onde, Júlio? Em computadores, pessoal. Júlio, e computadores não é a mesma coisa do que documentos? Não, pessoal. Não. O computador ele pode ser invadido na rede. O computador ele fica um modo geral, genérico. Você não tem uma... É o computador peça ou o computador sistema? Então ficou aberto, tá? Então essa situação aqui, ele se autoduplica em computadores, certo? E aí a banca me pergunta, tá? É mais eficiente em que tipo de praga virtual? E muita gente falou, ah, Júlio, eu acho que é vírus. Outros falaram, ah, Júlio, eu marquei cavalo de Troia. Pessoal, sinto muito em dizer, não é nem vírus e nem é cavalo de Troia. E se não é vírus e nem cavalo de Troia, não pode ser também o espião.
Então, pessoal, por obrigação tem que ser o verme. Júlio, mas por que? Me explica, pelo amor de Deus. Olha só, pessoal. O cara que invade, que se replica, que... Vamos lá, resumindo. O cara, a praga virtual que gosta de infectar computador, infectar rede, é o verme. Rede, 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 rede. Gente, para vocês não esquecerem, o menino cheio de verme, preguiçoso, cochilando, dormindo, abrindo a boca. Ou seja, o sistema digestivo do menino fica lento, fica preguiçoso. Assim fica o computador fica lerdo, fica preguiçoso. Tá? Aí muitas pessoas dizem, tá com vírus, tá com vírus. Não é vírus, é um verme. É um verme que pega o computador, pega o sistema, dependendo do tipo de verme, ele se autoduplica, certo? E ele é autossuficiente, ninguém precisa encostar nele. Aqui mora a diferença do verme para o vírus. O vírus, lembra lá do vírus da Covid? Por que é que usava máscara? Para a gente não pegar e transmitir através dessas gotículas, certo? Então, a máscara acabava barrando essa transmissão, tá? Vamos falar aqui do vírus, por exemplo, da conjuntivite. Enquanto a pessoa estiver lá distante, você não encostar nela, não triscar nela, né? Não ativar esse vírus, né? E depois vir aqui em você, então ele não vai passar para você, tá? Claro que tem a questão de toalha, de objetos pessoais, mas compreenderam? Eu preciso pegar lá no infectado, eu preciso ativar o vírus. Se eu não ativar o vírus, ele não vai fazer isso sozinho. Já no caso do verme, ele se vira, ele achou uma brecha, ele achou uma falha no sistema, ele vai embora. Beleza? Então, por isso que tem essa diferença. Um é autossuficiente e o outro não é autossuficiente. Então, tem que ser a letra D. Aqui foi a outra questão que muita gente disse, Júlio, será que não cabe recurso? Essas duas questões são a mesma. Eu falei, gente, calma aí. Calma lá, pera lá, não mistura alhos com bugalhos. Olha aqui, um malware, cavalo de Troia, se diferencia de um malware vírus. Pera lá, não tem como falar que isso aqui é a mesma coisa. Lógico, alguns que falaram que era a mesma coisa porque marcou que era cavalo de Troia, outra questão, tá? Mas bora lá. Vamos ver aqui a diferença de um cavalo de Troia para um vírus. Pessoal, nas literaturas, muitas vezes esse cavalo de Troia ele nem é considerado como vírus. Júlio, não acredito. Um absurdo desse que você está falando. Não, não é absurdo. Só raciocina comigo, pessoal. Por que que o nome dele é cavalo de Troia? Justamente por conta do filme Troia, tá? Onde um cavalo de madeira, dentro dele está cheio de soldado e vai lá e pratica o mal, certo? E aí, pessoal, esta analogia foi trazida para o mundo digital. Então, nós temos lá uma foto, ou um vídeo, ou um documento. Vamos falar aqui de um jogo que é muito tradicional. Você vai baixar um jogo achando que é um joguinho, tá? De celular, de computador. Quando você clica para baixar o jogo, ele não é um jogo. Ele é um instalador espião. Ele pode ser um instalador que vai danificar a máquina, as peças, que vai danificar o sistema, que vai roubar dados. Então, ele pode ser qualquer uma outra programação maliciosa. E aí, pessoal, não tem como eu afirmar que a diferença de um cavalo de Troia para um vírus é o potencial de destruição de dados. Por que, pessoal, que não é essa opção, não pode ser essa opção? Porque eu não sei quem está dentro do cavalo de madeira. Então, uma vez que eu falo que o poder de destruição é absurda, então eu já sei quem é que está lá dentro. Então ele não vai ser mais um cavalo de Troia, ele não vai ser mais uma praga virtual como é caracterizada a cavalo de Troia. Porque o que diz o que é um cavalo de Troia é porque eu não sei quem está lá dentro. Eu não sei que tipo de arquivo é ele. Então, por isso não tem como eu afirmar. Aí a banca vem, pelo potencial de destruição
de hardware, ou seja, de peça. De novo, se eu não posso falar que ele tem um potencial de destruição de dados, eu também não posso afirmar que ele tem potencial de destruição de peça, se eu nem sei quem ele é. Pelo potencial de roubo de informações, não sei também. Pela ausência da capacidade de autoduplicação. Opa, pera lá. Tá? Então aqui agora a gente já tem uma resposta que já vai chegar próxima aí do que ele está querendo. Tá? Olha só, pela ausência de capacidade de autoduplicação. Então, cavalo de Troia se diferencia de um vírus pela ausência de autoduplicação. Ele não sai aí se virando, se autorreplicando. Não. Tá? Então, ele é um vírus, né? Ou ele é uma praga virtual. Em muitos momentos tem banca que chama de vírus, outra banca não. Que você precisa clicar. Uma vez clicou, aí ele vem e faz aquela programação que foi feita ali, certo? Então, a resposta aqui é a letra D, de Deus. Mais uma questão sobre pragas virtuais. Vamos ver aqui quais são as sequências. Se você sabe de um ou dois, você já consegue vir aqui, ó, e eliminar quem não é. Beleza? Ou quem é, qual é a sequência correta. Vamos lá. É um programa escrito com a intenção explícita. Pessoal, se é explícita, se eu já sei ali que é uma praga virtual, ele já está na cara que é uma praga virtual, eu não posso dizer que ele é um cavalo de Troia. Que eu acabei de explicar para você que cavalo de Troia é algo que eu não sei o que é. É uma praga que eu não sei o que é. Então, eu já não posso afirmar que é a letra C, de jeito maneira. Então, se autoduplica, tenta se alastrar de computador para computador, incorporando-se a um programa hospedeiro. Olha o tanto de coisa que pode acontecer. Ele pode danificar hardware, pode danificar software ou informações. Então, esse cara aqui ele é muito poderoso. Vamos ver o próximo. Cria cópias de si mesmo. Olha aqui, já começa a diferença. Cria cópias de si mesmo, ele dá um Ctrl+C, um Ctrl+V nele mesmo, de um computador para outro automaticamente, sem ninguém instalar ele, sem ninguém ter que clicar nele. Pessoal, então se eu já sei que um vírus ele precisa de instalação, de clicar, então aqui já não vai ser vírus, ó, de um computador para outro. Automaticamente, ou seja, sem a ação do usuário. Eu não preciso clicar nele. Não precisa. Ele se vira, ele é autossuficiente. Tá? Então, esse cara aqui, ele não é vírus. Então, o segundo, vamos ver se tem algum segundo aqui que é vírus. O segundo aqui, ele disse que esse aqui é vírus, ó, o segundo. Então, essa daqui já não pode ser. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum segundo vírus. Tem não. Então, a gente já eliminou aqui a letra E e a letra C. Ele ficou bem aqui em cima das configurações aqui do PowerPoint. Próximo. Não, vamos terminar daqui. Primeiro, ele controla recursos do computador que permitem o transporte de arquivos ou informações. Depois que ele contamina o sistema, ele se desloca sozinho, distribuindo cópias de si mesmo pelas redes. Olha só. Seu grande perigo é a capacidade de se replicar em grande volume. Não precisa de um programa hospedeiro. Pessoal, eu acabei de falar isso para vocês, tá? Falei aqui do grande volume que ele se replica e deixa o sistema lento, certo? É um programa de computador que parece ser útil, parece ser um jogo, mas na verdade causa danos. Quem é, pessoal, que vem se passando de um programa útil quando você instala ele é uma praga? Então, alastra-se quando a pessoa é seduzida a abrir um programa por pensar que ele vem
de uma fonte legítima. Então, esse cara aqui, pessoal, sem medo de ser feliz, pode marcar aqui, ó, que ele é o cavalo de Troia, certo? Então, o terceiro, primeiro, segundo, terceiro, tem que ser cavalo de Troia. Já não é esse. Primeiro, segundo e terceiro é o cavalo de Troia. Então, pode ser a letra B. Primeiro, segundo, terceiro, vírus, não é vírus. Então, tem que ser a letra B. Próxima questão. É um termo genérico usado para softwares que realizam certas atividades, como anúncios, coleta de informações pessoais ou alterações de configurações do computador, geralmente sem o devido consentimento. Se ele não tem o consentimento do dono, alguém entrou e está espionando as minhas coisas. Então, pessoal, esse cara é o espião, certinho. Aí eu tenho o worm e eu tenho o vírus. Então, bora lá. O primeiro é o vírus. O segundo vai ser o worm. Lá, pessoal, vocês viram que ele tem aqui, ó, rede autossuficiente, não precisa de hospedeiro, ó, programa hospedeiro, tá? Então ficou bem na cara. O cavalo de Troia, certo? E o espião. Fechou? Tranquilo? Então, com calma, você pegando aqui as partes principais, esses trechinhos aqui que diferenciam um do outro, você vai ver que a questão acaba ficando molezinha, certo? Aqui mais um print bem tranquilo para responder. A imagem acima apresenta parte da tela do explorador de arquivos do Windows 10. Nela, o símbolo indica que esse símbolo aqui está indicando o que com essas pastas? Pessoal, acha os absurdos. Júlio, eu não tenho certeza, mas acha os absurdos. Olha isso. Existem arquivos nas referidas pastas? Como é que eu sei que tem arquivo lá dentro? Como é que eu sei? Não tem nada aqui nesse print, não dá para ver, tá? Se tivesse uma seta para baixo, informando que você pode clicar, que vai ter mais arquivos aqui, ó. Uma seta dessa aqui do lado, aí sim ele poderia informar que vai mostrar mais arquivos abaixo, certo? Então, não tem como eu saber. As pastas protegidas contra gravação. Estão protegidas contra gravação? Como é que eu sei? Não tem como saber, pessoal. Não tem, tá? As pastas não podem ser compartilhadas. Não tem como aqui ter relação de compartilhamento. Nem mostra nada aqui, botão de compartilhamento, tá? Somente o administrador do sistema pode gravar nessas pastas. Pessoal, não tem como aqui, não tem nenhuma relação nesse desenho aqui de administrador. A banca que falou sobre configurações de administrador, de proibições, não falou, então esquece, tá? Então a banca sempre vai deixar isso claro para vocês. Se eu falar, bem, se eu não falar, considere que eu estou mencionando o computador nas suas configurações padrão, certo? Então, letra A. Com relação à limpeza dos dados, olha só, pessoal, não passa batido, tá? Grifa aqui, porque senão você marca a questão errada. Limpeza de dados, navegação no Google, tá? Quer ver? Muita gente aqui na emoção marca essa questão errada. Os cookies não podem ser removidos. A pessoa fala, pode sim, Júlio, que eu posso tanto aceitar quanto não aceitar. Também. As extensões podem ser removidas. Pode, Júlio. Eu instalei uma extensão e depois eu me arrependi e fui lá excluir. Beleza. Então essa questão aqui tá certa, Júlio. Tá certa, beleza. Mas aqui não passa batido, pessoal. Limpeza de dados. As extensões, quando você exclui, ela limpa os dados? Ela tem interferência em dados? Não tem. Então, para essa questão aqui, é uma pegadinha. Isso daqui, pessoal, tá errado. Para esta questão, ela tá errada. Se o usuário sincronizar suas senhas e excluí-las do seu computador, elas não serão excluídas? Que é isso? Que é isso? Não mistura não as coisas, tá? Itens individuais, como, por exemplo, arquivos transferidos por download, não podem ser excluídos. Por que não?
Me arrependi, baixei o arquivo, não quero mais. Então, aqui já foi, também não vai. É permitido ao usuário realizar a exclusão dos dados de um período específico. Opa, também só restou ela, né? É permitido o usuário realizar a exclusão de dados. Olha isso, pessoal. Dados, dados e dados lá em cima. Tá? Tá aqui, ó, dados. Então, tem que ser essa questão. Com relação aos softwares antivírus, assinale a alternativa correta. Antivírus garantem ao computador 100% de proteção. Pessoal, 100% só Jesus Cristo. Tá? 100% só Jesus Cristo. E mesmo assim, muitos ainda não acham isso. Então, contra todos os tipos de malware. Não protegem o computador contra todos. Se ele não é 100%, então ele também não protege contra todos os métodos de ataque malicioso. Então, tá certo. Não pode ser desativados. Pode sim. Não são necessários em dispositivos móveis. Tem que ter em dispositivos móveis. Quem foi que inventou isso? Substitui outros recursos de proteção. Não substitui nada a um antivírus. Antivírus é antivírus. Você não pode substituir uma vacina de vírus e aplicar uma de bactéria de fungo. Não vai bater. Cada um no seu quadrado. Tá? Então, substitui outros recursos de proteção, como, por exemplo, o firewall. Não. Não. Firewall não é antivírus. Firewall é um filtro de entrada e de saída. Então, aqui dentro vai cair as informações e ele vai filtrar o que passa e o que não passa, certo? O que entra e o que sai. Ele é um filtro, só isso. Então, a questão está errada. Então, a questão correta aqui é a letra B. Certo, pessoal? Letra B. Não protege um computador contra todos os métodos de ataque. Não protege. Por quê? Porque ele não é 100%. Certo? Alguns procedimentos de segurança da informação podem ser implementados em uma organização com a finalidade de reforçar o elo mais fraco. O elo mais fraco de um sistema de segurança, pessoal, é quem? Da cadeia de segurança são os computadores, as redes, os data centers, o sistema ou as pessoas. Olha só, nunca mais você esquece disso. Se você chega numa festa, tem lá um vigilante, certo? E aí você pega e fala, ei, vigilante, deixa eu entrar aí. Aí o vigilante, não deixa não. Você, cadê o ingresso? Você tem ingresso? Você tem abadá? Você... Não, tenho não. Então, se você der um dinheirão aí a ele tá ganhando lá, sei lá, R$150 a noite. Você chega lá, tá estribado, tá rasgando dinheiro, você dá R$1.000 pro cara. O cara vai lá, pega o dinheiro, compra o abadá para você, ou compra a blusa, te legaliza e te entra, bota lá para dentro. Então veja que o cara foi corrompido, né? Ou ele poderia simplesmente receber o dinheiro e dizer, não, pode passar. Carimba lá, ou dava a etiqueta, a pulseirinha, enfim. Colocava a pessoa lá para dentro. Então esse cara aqui, nessa situação, ele pode ser corrompido, tá? Mas se você olhar agora em um outro ângulo, uma outra situação, nós temos aqui agora uma catraca, certo? Uma catraca lá na porta da academia. Quando eu chego na catraca, aí eu pego e falo para a catraca, catraca, libera aí a entrada que eu te dou 100zão. A catraca nem vai mover, porque ela está configurada para aquela digital ou para aquela senha digitada, né? Aquele número. Ou uma catraca facial, né? Com leitura biométrica ou leitura facial, enfim. Qualquer outro tipo de segurança. Né? Aquelas fechaduras digitais, qualquer outro tipo de segurança. Não tem como eu chegar nesse equipamento eletrônico e dizer, libera aí que eu quero entrar, eu te dou 100zão. Tá? Então, por isso que o sistema, né, mais falho, mais fácil de ser corrompido são as pessoas. Fechou?
Então não esquece isso, que muitas questões de segurança da informação batem nessa tecla. Joga a responsabilidade para os usuários e não não culpa o sistema tecnológico, tá? Culpa o mau uso das tecnologias. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu joinha. Você ficou até agora, você deixa o seu gostei aí para o YouTube recomendar meus vídeos, né, para você. Vamos fazer essa parceria, fazer essa troca, né? Eu te dou conteúdo gratuito, te dou informações e você me dá o teu like, me dá o teu compartilhamento, tá? Passe essa informação para as pessoas que você acha que vai gostar do vídeo, tá bom? E em breve a gente vai ter também resoluções de questões voltadas para o INSS e voltados para PM, para Corpo de Bombeiro, enfim. Nós vamos ter aqui informática para todos os concursos logo, logo, tá bom? Então, fiquem antenados aí para os próximos vídeos e um abraço.